Yeah. 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 Fala pessoal, Martinelli aqui. Hoje é um dia histórico aqui no estúdio da G7, porque esse cara que está sentado aqui, na verdade, ele era para ter sido meu primeiro entrevistado. Quando a gente falou de podcast, era para ele ter sido o primeiro, né, a sentar na mesa de frente comigo. Mas por correrias da vida, por situações, ele está chegando hoje. Mas mesmo assim, o prazer só aumentou, né? E é um prazer te ter aqui. Eu queria que você se apresentasse. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Everson Henrique, conhecido como Everson Compadre, sou radialista e esse ano faço 47 anos, rapaz. O tempo voou, viu? Pode ver pelas minhas barbinhas brancas, viu? E essa risada sempre marcou o rádio, né? Pois Pouso Alegre já tô aqui há algum tempo. Eu não vou lembrar bem o tempo que eu tô aqui em Pouso Alegre, mas vai fazer um bom tempinho já que eu tô por aqui. Pouso Alegre eu vim pra cá, vim até, inclusive quando eu vim, eu não vim nem pra trabalhar em rádio, viu? Eu vim pra trabalhar. E acabei depois ingressando no rádio aqui, deu certo e vamos que vamos. Natural de onde, Everson? Sou natural de Santa Rita do Sapucaí, pertinho aqui, rapaz, cidade vizinha. Né, a gente até brinca que se colocar um trem aqui, dá certinho entre Santa Rita e Pouso Alegre, facilita a vida até do pessoal, viu? Porque muita gente de lá trabalha aqui, pô. Muita gente estuda, muita gente daqui estuda lá e vice-versa, enfim, dessa troca é muito grande. Eu fazia faculdade lá, ia à noite e tudo. Porque na época até que o asfalto não era. Não é esse, né? Aquele asfalto apertadinho e tal, perigoso, né? Sim. Mas hoje, igual eu falo, Santa Rita, praticamente Santa Rita e Pouso Alegre são bem co-irmãs, bem ligadas mesmo. Sim. Questão de quase tudo, né? E tem toda uma questão de Pouso Alegre ter essa veia industrial e Santa Rita uma veia mais tecnológica, né? Santa Rita, ela, além de ter uma veia muito tecnológica, Santa Rita tem uma veia muito cultural. Cultura, ela é muito forte, cara. Então você vê que tem vários projetos culturais lá e são projetos que vão mesmo. São projetos que acontecem. E a gente até pode falar disso, porque assim, quando eu te vi pela primeira vez, eu não te vi no rádio, eu te vi em movimento, né, assim, algo assim bem aleatório, em movimento assim de hip hop, de música e tal. Eu já fui bem mais ligado a isso do que eu sou hoje. Na época, eu lembro que o primeiro CD que os rapazinhos de Santa Rita gravou foi na minha casa, num estudinho improvisado que eu tinha. Eu tinha uma mesa que meu pai ganhou, a gente montou e a gente gravava CD. Naquela época era CD, tinha que ripar CD, aquelas coisas lá que você sabe, algum tempo atrás, molecada nem sabe o que é isso hoje, viu? Você tem que esperar lá, gravar no Nero. Sim. A minha menina, esse tempo atrás, eu estava assistindo televisão. E aí a gente só assiste streaming, né? Hoje em dia não tem mais televisão. E aí coloquei na TV aberta pra assistir. Falei, vou assistir aqui a programação do SBT aqui. E aí tô assistindo e tal. E aí ela se interessou, sabe? Olha. Aí ela falou assim, pai, pausa aí que eu vou no banheiro. Eu falei, minha filha, isso aqui é TV aberta, não tem pausa. É uma outra geração, né? A gente veio de uma geração que a gente só tinha TV. Sim. Então, tudo que a gente tinha de informação, tudo que a gente tinha de conhecimento, vinha só da TV. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu falo que a internet, ela serve para muita coisa boa, também para muita coisa que não deveria acontecer, mas abriu os olhos de muita gente. Eu acho a internet uma coisa muito importante. Eu acho que democratizou o espaço da comunicação. Essa é a palavra certa. Deixou muito democrático, né? Todo mundo tem voz. Igual eu falo, a gente indo já para o lado da comunicação, você fez eu lembrar de uma coisa que eu digo que hoje em dia a gente falava ouvinte antigamente, que era mais participação por telefone e carta. Você sabe que hoje a audiência, ela quer audiência? Sim. A audiência participa da audiência. Sim. Tipo assim, você pode ver, se você coloca alguma coisa lá
no X, né, antigo Twitter, você Sim. vai lá, você começa uma discussão. Você sabe que aquela pessoa que ela vai discutir com você, nem muitas vezes ela conhece o assunto, porém ela quer participar, ela quer que alguém vá lá e comente logo abaixo daquilo, que é para ela poder, ela quer mostrar que ela tá lá, ela também quer audiência. Sim. E eu acho que a internet fez muito disso. E você tocou num ponto aí que é importante a gente falar. Antigamente a voz era unilateral, a informação e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm essa necessidade de ser ouvido também, e nem todo mundo tem algo para oferecer, né? Tem muito testa oleosa se achando mente brilhante também na internet, mas tem muita gente boa, tem muita gente boa. Mas o problema é que hoje, a gente até brinca que hoje as pessoas, elas não têm o que falar, mas elas querem falar. Sim. Ela não tem o que falar. Tipo, ela não tem uma ideia, mas ela meio que pega meio alguma coisa e, não sei se eu tô me fazendo entender, pessoal, mas tipo assim, esse copo, ele é transparente. Aí o cara, não, mas ele é transparente, mas o fundo é branco. Pronto, você já vira uma discussão. É só para poder dar o famoso engajamento. E aquele negócio do 6 e 9, né? Depende do lado que a pessoa tá, ela vê daquela forma e ela crava. E isso também acho que é o grande momento desse extremismo político que a gente vê, não no Brasil. A gente isso fala disso no mundo todo. Hoje está tudo... Né? E é engraçado, né, a gente falar disso, porque assim, a gente convivia menos com isso, né? As pessoas cuidavam mais da sua vida. Né? Hoje não, hoje o cara tá preocupado com a vida dos outros. Tanto é que a audiência dos reality shows são astronômicas, porque todo mundo quer cuidar da vida do outro, quer sondar a vida do outro, quer olhar o status, o Mas olha para você ver que como que a questão de audiência, o negócio tá meio pegando. Eu tava vendo esses dias uma matéria sobre questão dos reality shows. Você sabia que antigamente eles eram a própria Globo, que vamos falar da Globo, que ela é a mãe mesmo. Sim. Ela é a mãe do reality. Você sabe qual foi o maior problema da Globo? Que caiu muita audiência. Você sabe por que caiu a audiência? Porque as pessoas estão muito ligadas às telas. Você já ouviu alguém falar? Eu não assisto, mas a gente sempre está pesquisando, porque hoje em dia você não precisa saber tudo, mas precisa saber um pouco de tudo. Você tem que estar por dentro. Ainda mais eu que trabalho com comunicação. Eu não posso brincar. Sim. Tipo, eu não posso ficar desinformado. Eu posso viver dentro de uma bolinha fechada. E aí eu tava vendo, rapaz, essa matéria, achei muito interessante. Você sabe, já ouviu aquela conotação que eles falam? Essa pessoa que tá dentro do reality, ela é uma planta. Mas você sabe o que aquela pessoa tá fazendo? Isso eu vi. Ela tá descansando. Então, às vezes, ela não quer nem interagir. Então, ela quer... Porque hoje em dia, tem esse negócio de bater papo. Sim. Olho no olho, está se tornando cada vez mais complicado. As pessoas são muito ativas na internet. E tem gente que aproveita o reality show. Bom, eu ouvi isso, não sei se é verdade, tá, gente? Eu ouvi uma matéria disso aí, que tem gente que vai nesse reality para descansar disso. De internet, descansar de tela. Descanso de tela. Porque hoje a criançada nasce com a tela na mão. Criancinha pequenininha. Hoje sabe dar pause. Ensina a gente. Eu já sou um cara mais velho, então eu tô vivendo um pouco dos dois lados, né? A gente não sabe até onde vai parar isso. A gente tem o privilégio, compadre, de ter vivido o analógico e o digital. Tem coisas que a gente viveu que nenhuma outra geração vai viver. A gente viu o telefone de ficha, o celular tijolão e o celular hoje que não tem nenhum botão. Então, eu lembro quando era para ter telefone em casa, eu lembro que a gente pagou quase uma fortuna. Meu pai trabalhava. Era o valor de imóvel, né? Tanto é que você alugava telefone. E você colocava o telefone em casa, pronto, você já achava, pode ligar para mim aí, meu. E a primeira ligação? Nunca vai esquecer. Primeiro, acho que a gente pediu para alguém da família ligar e a gente ficou tudo olhando pro telefone, esperando o telefone tocar. Pra você ver, cara. Então, quer dizer, o tempo passa muito, mas muito rápido. Entendeu? É uma coisa muito... A gente é próximo, né? 47, 45. Mas a gente viu uma infância, né? Eu gravei um vídeo hoje falando disso. A necessidade, a escassez do nosso tempo era muito maior. Era. Eu lembro para ter um brinquedo, né? Nossa. Brinquedo na minha época era estrela. Né? E era caríssimo. A gente não tinha condições de ter. E não tinha os brinquedos mais baratos, né? Que é uma opção hoje. Hoje em dia você tem... A loja de R$1,99 libertou a molecada. Porque colocou brinquedo barato e tal. Mas vinha com defeito. Mas era brinquedo, né? E tem uma outra coisa também que eu falo, que é a questão das amizades. Antigamente, você ficava preocupado se você não visse o teu colega durante um tempo. Sim. Porque você não tinha como ter contato mesmo.
Aí você às vezes marcava na rua com a molecada, ou férias então, férias a gente passava na rua, sentado na beira da calçada contando história. Pé de manga, Saía, o dedão vivia esfolado porque você tentava jogar. Eu nunca fui bom no futebol, mas tentava. Eu também. Péssimo no futebol. Pra esporte eu acho que eu ganhava no grito, porque falar pra você, eu era o dono da bola e ganhava no grito. E tinha aquele negócio da gente se juntar, conversar, falar da vida, porque às vezes não estudava na mesma escola por alguma diferença e tal, e era muito legal. Hoje em dia não. Hoje, esse tete... Tanto que hoje em dia, eu sou da época que quando eu comecei a namorar, você tinha que ser, ou você era músico, sabia tocar um violãozinho, ou você tinha que ser muito bom de conversa. Hoje em dia não. Era o que chamava atenção. Então a maioria, eu lembro de muita gente, meu pai é músico, mas eu não aprendi a tocar violão não. Mas eu lembro da molecada, não, vou aprender a tocar violão e tal. E rapaz, esse negócio eu falava, e a meninada gostava, porque o cara sabe. Foi uma das coisas que me levou pra música, foi isso aí. Porque na época da minha adolescência, bonito não era, dinheiro não tinha. Então tinha que ter pelo menos talento e papo bom, porque senão não funcionava. Por isso que eu falo, era mais desenvolvida a conversa do que hoje. Hoje, se você vai conversar com essa geração nova aí, você vê que falta muito vocabulário. Não, fica raso. Fica muito. Você não consegue trocar uma ideia. Você não consegue ter meia hora de conversa. 20 minutos, se você conseguir, você já é guerreiro. E eu vejo muito assim. Também é 880. Porque o moleque hoje, que é inteligente, que é culto e tudo, é muito. É muito. É isso que eu ia falar. Tudo é muito ao extremo, né? E quando é vazio, é raso. Mas demais. tem uma outra coisa também. Aquilo que eles não falam aqui, igual a gente tá aqui vocalizando, que eles são bons na internet para conversar, que eles sabem de... Porque, hoje em dia tem vários códigos na internet que é uma coisa de louco. Eles conseguem conversar quase que numa linguagem só deles. Sim. Então nós ficamos lá atrás. Fazendo um paralelo entre a nossa infância e hoje, você ia querer ter vivido a nossa infância raiz ou hoje você faria disso, com a mentalidade que você tem hoje, uma oportunidade para ser um cara top, usando os recursos que tem hoje? Eu faria. Se eu tivesse... Eu queria viver hoje usando toda essa tecnologia. Se eu tiver, né? Porque também cada geração nasce e é pronta para aquilo, né? Eu acho que acho que Deus é muito bom nisso, porque se você parar para pensar, cada coisa tá no seu lugar, apesar da gente achar que... Porque a gente viveu lá atrás, então nós temos aquela nostalgia mesmo. Isso a gente sempre vai ter. Mas o que eu acho interessante é que cada coisa tá no seu devido lugar. Então eu acho assim, às vezes eu me pego pensando, mas se eu tivesse hoje, tivesse nascido agora e tivesse com a cabeça que... Mas não é assim, né? A gente tem essa mania, né? Nossa, eu queria ter hoje meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Porque você tem que fazer o caminho. Foi preparado para você vir nesse caminho, seguir esse caminho, para você se tornar essa pessoa para ter esse olhar hoje. Sim. Né? Porque você fica... E as pessoas ficam, nossa... E é uma coisa de quem vai passando idade, a gente é assim mesmo, tá? A molecada, a rapaziada mais nova. A gente fica naquela nostalgia, na minha época, no meu tempo. Mas vai se acostumando, porque provavelmente você vai falar isso para E a gente ouviu nossos avós falando isso. Você vê que isso vai acontecendo, é uma coisa que não tem muito como a gente brigar contra isso, falar, não sei o que, não tem. É isso mesmo. Certo. E tem outra coisa, e aí já pulando, gente, eu ligo a metralhadora aqui, é difícil parar, viu? Você vai... Mas vai comendo. Você vai aí, tipo, o Everson, vai fazendo as coisas aí que eu vou... E eu tava vendo também, como eu trabalho com comunicação, o rádio mudou. E mudou mesmo. Não adianta a pessoa... A linguagem mudou. Sabe por quê? Hoje em dia as pessoas querem pessoas reais fazendo rádio, com defeitos e qualidades. Então, se você fizer um personagem no rádio, a não ser que você for humorista, tá fadado ao fracasso. Isso era uma das perguntas que eu tinha aqui para te fazer. Dentro do rádio a gente viu muito personagem, né, que quebrou. E a gente viu muita gente, de fato, que consolidou. Eu não preciso falar do Silvio Santos, do Boris Casoy, de comunicadores, jornalistas e tudo mais, construíram legados. E você olha pro cara e você fala, não é um personagem, isso é o cara, né? E hoje em dia, até eu estava fazendo um paralelo com algo que tinha acontecido um tempo atrás aqui, é uma exigência do mercado o personagem e o diploma. Mas a gente sabe que aquilo ali tá fadado ao fracasso. Porque você não consegue manter muito tempo. Hoje em dia as pessoas querem se ver em você. Hoje em dia não tem mais...
Por que antigamente o cara tinha que ter vozeirão, tinha que falar com a voz impostada? Isso é uma explicação que o próprio rádio, quem estuda rádio, explicou. Na época, os equipamentos não eram igual a esses hoje. Hoje você vê um microfone desse, pega longe, som limpinho, som lindo. Na época, o cara tinha que realmente... compensar aquilo. Então ele tinha que colocar a voz dele pra frente. Então ele tinha que se esforçar mesmo. E naquela época, como não tinha toda essa tecnologia, a voz do cara tinha que ser boa. Então o cara, ele realmente impostava a voz, ele jogava a voz pra frente. Não sei o que, pode ver. Você vê lá a repórteresso. O cara falava no tom mais pra frente. Repórteresso. Por quê? Porque captava e ficava um som legal. Então um cara que tinha uma voz mais fraca naquela época, na maioria das vezes ele não seria radialista. E era um som mais frágil, mais metálico. Isso. De repente, qualidade a pronúncia tinha que estar muito boa. Por isso que o R era R mesmo. O cara só que o cara tinha que ter uma articulação muito boa e uma dicção também, e mais pausado. O cara naquela época falava mais pausado. Se você pegar porque o rádio... a frequência... Mas era uma questão do próprio equipamento. Hoje caiu isso por terra, porque hoje em dia os equipamentos, por mais simples que sejam, são equipamentos que hoje... Já vi gente gravar por telefone e mandar o áudio e ficar muito bom. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia mudou muito. Então, hoje em dia não tem mais aquele do cara querer ficar naquela época. E hoje em dia a gente nem chama mais de locutores, né? São comunicadores. Hoje o rádio procura comunicadores. Esse dia eu fiz um curso com um grande radialista aí, lá de São José dos Campos. Eu fiz via internet. Mas a gente estava discutindo isso aí. Porque hoje em dia você tem que se comunicar. Você tem que falar aquilo que a pessoa... Você tem que achar uma conexão. E às vezes, para você se conectar, como é que você faz? Você tem que ser você. Tem que ter esse ponto de contato com quem tá ouvindo, né? Você tem... E hoje não só ouve, né? Hoje ouve. Vê. Hoje em dia tá muito fácil, né? Então, esse dia até a Tatá saiu da Band, né? A Tatá foi embora para os Estados Unidos, uma dos locutores aí da Band. E ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Vou ver se eu consigo lembrar direitinho do jeito que ela falou. Ela falou assim que o importante é que a pessoa que você consiga fazer para a pessoa pelo menos 1 minuto ou 1 hora. Se você conseguir 1 minuto, você já ganhou seu dia. Porque hoje a audiência é muito rápida. Então, as pessoas hoje não têm muito tempo. É muito imediato a coisa. Muito imediato. Né? Então, o mundo está muito acelerado. Então, se você tem um papo que você consegue, pelo menos, se você conseguir que o seu ouvinte te ouça pelo menos 1 hora, cara, você já está muito bom. Se você conseguir fidelizar e fazer esse cara voltar, é um sucesso total. Essa aí é a briga do rádio hoje. Você tentar fazer o cara voltar. Mas, para você fazer isso, você não consegue manter um personagem muito tempo. Sabe por quê? E aquele dia que você não tá legal? Verdade. Quantas vezes já áudio vazado de alguns que desligam o microfone e mostra a sua verdadeira personalidade? Sim. E aí a pessoa, eu achei que aquela pessoa era daquele jeito, e não é. Sim. Então é muito arriscado hoje em dia você querer transmitir aquilo que você não é. Hoje as coisas estão muito mais verdadeiras. E eu vejo isso, inclusive, entendendo que essas pessoas, eu não vou chamar nem de influenciadores, mas também de comunicadores, eu vejo que muitos deles que nascem com personagem morrem. No meio do caminho o personagem morre, porque vai chegar um momento que esse cara tá no shopping, que ele tá no momento dele ali, e ele não quer vender o personagem ali, ele só quer estar, às vezes, com a namorada, tá curtindo o tempo livre dele. Só que as pessoas vão cobrar o personagem, porque segue ele pelo personagem. A pessoa gosta daquilo, porque você vende que você é maravilhoso, que você não erra, que você... Enfim, você vende aquilo que você acha que a pessoa quer comprar. E hoje, na realidade, não é assim. A pessoa não quer comprar isso. A pessoa ela quer te ver. Tanto que hoje, uma coisa que a gente mais busca com o ouvinte é a participação dele. Sim. Então, hoje tem o WhatsApp. Como é que você vê, como é que você sente que o cara tá ali com você? Que ele presta atenção naquilo que você tá falando. Então ele manda o áudio falando aquilo que você já falou. Sim. Então aí você fala, não, esse realmente tá participando. Porque ele tá te ajudando a apresentar o programa. Eu inventei uma musiquinha lá de um patrocinador nosso lá e eu canto ela. Mas eu inventei na minha cabeça. Sim. E os ouvintes estão pedindo esse prêmio cantando essa musiquinha. Então, quer dizer,
Ó, pra você ver, uma bobeirinha que eu fiz, uma brincadeirinha. E que conectou o negócio. Aí que tá, conexão. Essa é a palavra. Você tem que se conectar, que seja 1 hora, que seja 2 minutos, 1 minuto. Se você conseguir conectar, você tá fazendo bem o seu trabalho. Show de bola. Porque hoje em dia as pessoas elas precisam de conexões. Apesar da gente estar aqui, estar na internet, a gente está em vários lugares, estamos, né, as plataformas aí, várias plataformas, mas com quem você está se conectando? Com quem que você está falando? Né? Isso, quem que é aquele que está... Você sabe com quem que você está falando realmente? Se você não tem essa... mas assim, o rádio ainda te dá um pouco dessa resposta. Sim. Nós aqui não. Mas o rádio ainda consegue te dar essa resposta através dos ouvintes. Sim. E aí você consegue moldar o tipo de ouvinte que você tem. Exato. Para que caminho você está indo. E saber que roteiro que você vai Com conduzir. certeza, porque não adianta eu chegar com o português todo trabalhado para uma audiência que não quer esse português, que não vai consumir isso. Porque entendeu? não é o seu público. Não é meu público, entendeu? Meu público é B, C, D, entendeu? Então eu não tô no público A. A minha rádio não fala pro público A. Hoje pela manhã a gente tava ouvindo a rádio e é no Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros. E estavam tocando uma música minha lá. E aí eu pedi para mandar um abraço pro pessoal da G7, pro Carlos, pro Heraldo, pra Jéssica, pra Fernanda, pra Vânia, né? E é legal você ver, pô, o cara tá lá, a audiência de lá, né? A música engajou bem lá, porque assim, eu tenho uma lista em vários estilos, né? E é engraçado porque, assim, as minhas músicas numa pegada mais rock, toca em São Paulo. Sertanejo toca em Minas, toca em Goiás, né? Forró que é o público, toca né? muito no Nordeste. Samba também toca muito em São Paulo, no Rio, né? E aí eu fui puxar, porque a gente faz a distribuição por uma plataforma que ela faz todas as plataformas, né? Spotify, Amazon Music, tudo. Ela faz, são 45 plataformas. E aí ela te mostra um histórico mensal de onde tá tocando, qual música tá performando melhor, né? Ela mostra esse mapa. E eu achei interessante porque, tipo assim, as regiões têm uma linguagem, que nem, poxa, por que não toca determinado estilo em São Paulo? Porque o público lá quer um outro estilo, né? Até toca, mas assim, você vê a quantidade, é muito diferente. Eu tenho umas músicas que é no estilo mais forró, mais piseiro e tal. Poxa, no Nordeste estourado. O Nordeste é muito forte, né? E engraçado, essa música eu escrevi no aeroporto de Recife. Escrevi conversando com uma família que eu tenho lá, e são grandes amigos. Escrevi voltando, né, para Pouso Alegre, do aeroporto de Recife. E a gente também tem um outro problema, ainda continuando nesse papo, que o ouvinte do rádio, ele envelheceu. Uhum. Você não vê. Antigamente, o que o cara queria ser? Radialista. Sei. Hoje o cara quer ser quase tudo menos radialista. Tem alguns ainda que gostam. Ainda existe. Existe. Ainda, né? Mas muito pouco. Não é igual na minha. Eu sempre quis ser radialista. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você terminar a sua resposta aí. Gosta de comida japonesa ou de comida mineira? Cara, eu sou mais comida mineira. Mineira? Eu não sou muito de... Então, o lugar certo pra gente almoçar junto, porque eu gosto da comida japonesa. Ah, você gosta da comida japonesa? Então, eu sou fascinado. O Ripa Sushi, ele fica ali no Árvore Grande, né? E ele tem um diferencial. Ele atende toda semana, durante o dia, à noite. Tem o quilo, tem o self-service à vontade. Que bacana, hein? Né? E você pode tanto fazer esse experimento da culinária japonesa, que eu sou fissurado. Você adora. O Carlinho também gosta. Você gosta também, né, Carlinhos? Aí, ó, coisa boa. E tem a comida mais mineira, mais tradicional e tudo. Então, assim, é um lugar que sempre quando eu quero marcar uma reunião no almoço, é um lugar bacana, porque independente do que o cara quer comer... Isso seria uma boa ideia. É porque às vezes a gente vai fazer uma reunião e às vezes você pensa num lugar e você fala, não, mas ali eu não sei o que a pessoa gosta. Porque aí chega ali, pô, você imagina o carão, a pessoa não come tal comida, você fala, não, você errei a mão. Então tá certo aí, viu? E assim, além disso, eles ainda trabalham com a parte de marmitex também. Inclusive aqui na G7, importante isso. A gente desfruta, né, do cardápio deles, que é maravilhoso. Então, Rua Maria Amélia de Carvalho, número 390,
no bairro Árvore Grande, bem próximo ali da árvore mesmo, né? Aquela árvore que é o símbolo do bairro. O telefone é o 35 99836 8272. Eles funcionam de terça a domingo, almoço e jantar, né? E vai aí de 11 da manhã até as 23 horas. Viu? Nossa próxima reunião vai ser lá. Com certeza. Bom, seguindo aí então pro que a gente estava falando, a questão da comunicação, das mudanças do rádio. A rádio sofreu também com o negócio da digitalização, né? Sofreu porque muita gente ainda não quer... Não quer aceitar que realmente as coisas estão mudando. Sim. Muita gente fica aquela resistência. Eu vou ser assim, sempre assim, tal. Isso aí é um problema que o rádio discute hoje. Igual eu estava comentando. Envelheceu. O ouvinte do rádio envelheceu. Só que envelheceu nem tanto assim. Ele tem uma certa idade que ele ainda acompanha. De uma idade pra cima, ele não acompanha mais tanto assim. E o rádio é uma coisa meio que tradição também, né? Muito que eu vejo muito assim, o cara... ouvinte do rádio, eu lembro muito, uma cena muito marcante. Meu avô acordava e ele tinha um ritual. Café, fazer barba, tudo. E nesse momento era o momento que o rádio estava ligado. Aí você pegou num ponto também que é muito interessante. Saber o horário que aquele comunicador vai fazer companhia para aquele ouvinte. Exato. No caso do teu avô. Vamos supor que ele estava ouvindo um Zé Bétio da vida. O Zé Bétio, todo mundo sabe, caipirão e tal, né? O Zé Bétio com aquelas brincadeiras dele. É isso aí. Depois, ele sai para trabalhar. Teu avô, pai, tu vai para trabalhar, correto? Quem que fica em casa? A dona de casa. Aí o rádio muda. A programação. Porque dá mais conversa. Tem que fazer essa leitura. Tem que fazer essa leitura. Não adianta. Porque daí, nesse horário, a gente coloca o horário do sertanejo no máximo até umas 8, 9 horas. Das 9 horas pra tarde, você já vê que é aquele horário que tá a dona de casa e tal. Aí é aquele comunicador amigo, aquele que sabe fazer uma comunicação legal, aquele que vai trazer. Antigamente tinha muito isso, hoje não tem. Fofoca de novela, horóscopo, essas coisas aí que é o clichê do rádio, mas é o que ainda funciona. E se o cara for um bom comunicador, melhor ainda. À tarde, a gente já falava, hoje em dia não tem mais tão jovem assim, mas é a parte um pouco do mais jovem, né, que a gente falava. Sim. Ainda tinha essa leitura. Não, que a molecada que vai, então tocava mais música do que o cara falava. Tem que ter essa leitura. Hoje em dia mudou um pouco, mas mesmo assim você ainda tem que ter um pouco dessa leitura. Você tem que saber, porque não adianta eu, das 9 ao meio-dia, tacar um modão. Um cara que não fala com esse público. Você tá perdendo público, cara. Você tá perdendo público e dinheiro. Porque se você precisa tudo, você precisa faturar. Então como é que você vai colocar? Tem que ter. Por isso que você tem que ter um projeto muito bem feito, muito bem desenhado. Não é simplesmente, não, porque eu gosto de falar e vou colocar o cara para falar. A grade de programação, ela precisa ser muito bem pensada. Muito bem estudado. Eu tava vendo a entrevista com o Bocardi e ele tava falando uma coisa que é incrível. Ele falou assim, eu quero levar a minha comunicação, hoje eu não vou mais pra TV, que a TV aberta tá sofrendo, aquele mesmo papo que o rádio também tá. TV aberta não é mais a mandona de tudo, porque a internet tá aí, todo mundo sabe disso, ninguém mais é bobo. Hoje ela existe quando ela abraça a internet. Tem que ser um conjunto. Né? É igual falar, teve música, isso aí eu te falo, música de TikTok que voltou a tocar no rádio porque ouviram no TikTok. Sim. Tem músicas antigas que o pessoal, a molecadinha mais nova, ouviu e o rádio começou a voltar a tocar porque ouviu no TikTok. Olha pra você ver. Cantora sertanejo, acho que Lauana Prado, história de sucesso, cantando uma música. Então, e aí aquilo que a gente fala, né? A questão desse negócio de rádio é isso, é você saber, igual eu tava comentando do Bocardi, ele falou que ele levaria pra internet a comunicação da TV que ele aprendeu. Sim. E levaria também a grade, porque não pode ficar bagunçado. Né? Então, tudo isso ensinou a gente. O rádio hoje, eu tenho uma rádio pela internet, eu sigo uma grade, não é? Eu não tenho. Funciona. Funciona, e com locutores ao vivo. Porque o que acontece? Muita gente fala, web rádio. Até porque é uma ideia que hoje a gente vai vender e é um pouco complicado. Quando você fala, eu tenho uma web rádio, a pessoa ela acha que ela é segmentada. Ela é uma rádio só rock? Ela é uma rádio só sertaneja? Não, ela é uma rádio. Ela é uma rádio. Ela é uma rádio com locutores ao vivo, com promoções, com programação. E na verdade vocês têm a raiz muito fixada na rádio
convencional. E é porque a gente, é isso que eu falei, quando a gente teve esse projeto de ir pro rádio, a gente fez isso que o Bocardi falou, a gente quis levar aquilo que a gente aprendeu no rádio pra internet, pra ser É o que aquele a gente faz diferencial. aqui hoje. A gente aqui hoje é um produto de internet, porém a nossa técnica, a nossa forma de fazer, de editar e tudo vem da TV, né? Então, é isso que eu falo. E o rádio hoje? Hoje tem muita rádio que gera imagem. Uhum. A JK, que gera imagem, não lembro se a Disney gera, mas fica muito na minha cabeça a JK. Ah, a Rádio do Rio de Janeiro também, que eu até tava... A Itatiaia também, né? Eu acho que a Itatiaia também, a 98 também de BH, são rádios que geram imagem. Então, hoje em dia, olha para você ver como é que hoje em dia o comunicador ele tem que estar atento a tudo. Né? Ele tem que estar atento que hoje em dia, além dele trabalhar com a voz, ele tem que trabalhar com a imagem. Então, ele tem que falar... Antigamente podia estar de cueca. Cara, antigamente você podia... Era só a voz. Antigamente o cara... Hoje não, hoje em dia o cara, assim que quando tá tocando a música, o cara pode lá pegar um café, mas volta da música, volta com a câmera voltada no rosto dele. Então hoje em dia ele tem que interagir com o microfone e com a câmera. Sim. Uma coisa que eu tenho que aprender. E para a geração nossa, a questão de lidar com a pessoa é fácil. Lidar com o aparelho, isso, com a câmera é difícil. É isso que é o mais... A gente fica intimidado, ó, pra você ver. O microfone não me intimida, mas a câmera ainda me intimida. Eu ainda não fico tão à vontade. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, é uma coisa que você vai trabalhando nisso, né? E hoje em dia o comunicador que ele quer ainda estar no mercado, ele tem que pensar nisso. E voltou uma outra coisa também, que era lá do rádio antigo. Época de Eli Correia, que o comunicador, ele era o personagem do rádio. Não só o rádio em si, mas ele tinha que se vender mesmo. E a gente lembra muito disso, né? A gente vê, tem o Eli Correia, tinha Paulo Barbosa, esses caras aí que são os mais antigos. Então, hoje em dia, o cara, para ele ter alguma referência no rádio, ele tem que aprender também a ser aquele cara que tá se vendendo. Aquele cara que tá ali e que consiga chamar atenção para ele. Lógico, a rádio tá ali, é lógico que você tá numa emissora, você vai seguir o que a emissora quer, porque cada emissora é cada emissora, né? Ela tem lá o seu... Quando você faz um teste por uma rádio, o cara te explica a rádio que funciona assim, você trabalha dessa forma, porém ali você faz a tua parte e mostra que você tá ali também, que você... Entendeu? É o cara. Porque tem locutor que ele chega, ele abre horário, fecha horário e tchau. Ele não troca uma ideia, ele é... Não conversa. Não. Ele simplesmente... Isso aqui acaba de ouvir, meio que ele passa o que isso aí, passar. A inteligência artificial já faz, cara. Muito cuidado. Bem isso mesmo. Você vai lá, escreve o prompt lá. O básico ela já faz. O básico ela já faz. Ela não tem emoção. Ela não consegue... O que você escreveu, ela vai fazer, mas ela não consegue ter aquele... de repente, mudar uma conversa ela não consegue, ela vai seguir o basicão. E muita gente vai no rádio só pra fazer isso. Pra tocar música e mandar abraço. E aí tá fadada as pessoas pararem de escutar. Porque se eu sei o que você vai falar todo dia na mesma hora, por que eu vou te ouvir? Qual que é o teu diferencial? Me ajuda aí. Só pra ficar ouvindo na hora? É só pra falar que eu gosto de você? O mundo mudou muito, meu cara. 2 perguntas aqui, eu vou tentar colocar as duas numa só. Né? A gente vê uma briga entre 2 gerações do rádio. Uma dos profissionais que insistem que o mais importante do radialista é o DRT, né? E a outra turma que fala assim, não, DRT é um certificado. O conhecimento e a paixão pela rádio é mais importante. Eu vi essa discussão várias vezes na mesa, né? Porque hoje em dia não se precisa de uma formação, né, de um certificado, alguma coisa para atuar, nem no rádio, nem na televisão, nem no jornalismo. E se deu dessa forma porque, assim, muita gente hoje que a gente conhece que é sucesso, não tem, né? O próprio Celso Portiolli, Ratinho, né, o Boris Casoy não tinha como jornalista, não tem. O Silvio Santos, maior comunicador de todos os tempos. E existe ainda aqueles profissionais que se apoiam, né? Não, eu tenho DRT. Não, DRT teu, eu estou colocando a minha opinião. Ele não vale mais que a paixão, né, e o conhecimento sobre. Então, o que você olha, coloca? Eu coloco que realmente o DRT, ele é só um documento. Provar que você foi lá e fez um curso. Se você puder fazer, faça. Se você já é apaixonado e puder fazer, faça. Se não, quem vai te ensinar é o dia a dia.
né? Você aprende todo dia você aprende. Eu tô aqui conversando com você, eu não tô só conversando com você, eu tô aprendendo com você. Uhum. O rádio tem muito disso, você aprende com o ouvinte, você aprende com a ocasião, tanto Com que os fatos com os diários. fatos. Porque assim, dá um problema na hora que você tá no ar, você tem que se virar. De repente, alguma coisa acontece ali, você tem que ser safo para se virar. O DRT não vai te dar isso. Então a convivência no rádio vale mais do que o Faculdade DRT. não vai te dar isso. Não vai. E cara, quem gosta de comunicação, quem nasceu para comunicação, ele vai se manter. Né? Pode não ser no rádio convencional, mas de um jeito você vai ver ele em algum lugar. Fala, pô, ele não tá no rádio convencional, mas ele tá ali numa TV digital, ele tá ali numa rádio pela internet, enfim. O cara que se apega nisso é o cara que ele quer... Como é que a gente fala, cara? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora para as pessoas me entenderem. Sabe aquele cara que se apoia? Eu não tenho outro jeito. Aquele cara que usa como muleta. Ele se apoia nisso. Ele não vai se esforçar. Aí você fala, mas não, mas eu tenho DRT. Quando eu vejo qualquer pessoa colocar assim, ó, coloca um texto, publica alguma coisa e tudo, e não sendo obrigatório, ele coloca lá, jornalista fulano de tal, DRT, tal. Quando eu vejo ele se apoiando nisso para trazer autoridade para um artigo dele, para um texto dele, eu já fico desconfiado já. Porque assim, não se compensa competência, né, com certificado. A gente vê um monte de erro médico, um monte de problemas, né, do cara que é formado, que fez às vezes até a melhor faculdade, mas que, infelizmente, ele não sabe o que está fazendo, o que está falando e se apoia naquilo ali. Quando eu vejo, pelo menos para mim... Mas é o que você falou, ele quer validação. Ele não quer ser compreendido, ele quer validação, ele quer que você aprove aquilo que ele falou, independente que se você discutir, ele vai jogar na tua cara, mas eu tenho DRT. E isso vira um problema, porque isso aí tira resultado, né? Isso acaba roubando o resultado acho que de dentro das instituições, do rádio, porque a gente vê, vamos falar a verdade, compadre. Mas estão nós dois aqui como amigos, esquece que tá ligado ali. A quantidade de rádio e TV que tá jogada às traças, que tipo assim, o investimento não se paga é demais. Mas você sabe... Justamente por conta dessa Então, mas o problema é que tem gente que ele não quer te dar resultado, ele quer receber abraço, ele quer receber palmas. Então, ele não tá ali fazendo porque ele gosta, ele tá fazendo porque ele quer que alguém vá para você é bom, hein, cara? Mesmo que a pessoa esteja mentindo, que na maioria tá, viu? A maioria tá. Mas ele quer isso. Ele quer que a pessoa olhe para ele e fale, você é o fulano da rádio tal. Aquilo, o ego do cara dá uma inchada. O cara pisa nas nuvens. E se alguém falar o contrário, vamos supor, 5 falou que o cara é legal, 20 falou que tá ruim isso aí, vamos melhorar. Ele vai se apegar àqueles 5 que falou, com aquela turminha. Aí é aquele famoso cara que vive na bolha, né, na bolinha dele. Ele criou, lembra daquele desenho fantástico, o Mundo de Bob? São esses caras que vivem nos fantásticos no mundo deles. Eles criam o mundo deles, criam lá os seus... Tipo, cara, aqui eu sou mestre, eu sou bom nisso aqui. E aí, por mais que o negócio tá afundando, o cara tá atolado até aqui, né, de barro, mas o cara tá, não, eu tô bem, aqui o negócio tá bom, que tem que ser assim, que sempre... Mano, a gente tem que parar aí com isso, não tem que ser assim, ué. Imagina que você... Se pega 10 anos atrás, vê o quanto que você evoluiu. Eu lembro uma vez de ver um cara, assim, o cara arrotando arrogância e tal, como comunicador, tudo. Eu falei, pô, vou ouvir. Né, antes de... Eu já não gostei da forma que ele se posicionou, acho que... Mas vou ouvir, porque se ele for tão bom quanto ele vendeu que ele é bom, né? Pô, cara, eu fui assistir, não era bom, né? Conteúdo fraco, raso. A audiência tinha uma pessoa, que era eu, e fui lá para saber se era aquilo. E eu fiquei assim, cara, ele tá vendendo essa imagem para ele mesmo. É o fantástico mundo dele, do Bob. Ele criou o mundão dele ali. E ele tá satisfeito com aquilo. E pior, assim, vamos jogar real. Tanto o mundo da TV quanto do rádio é um mundo caro. Equipamento caro, manutenção cara, né? Transmissão, é tudo muito caro. O cara sustentar,
né, em cima. Sem resultado, né? O pior é quando o cara sustenta uma equipe boa e o cara fala, meu, vale, eu tô sustentando porque vale. Rapaziada, entrega aquilo que eu quero que entregue. Ainda tudo bem. O problema é quando não entrega nada. Vai lá só pra cumprir horário, pra falar com aquele ouvinte que todo dia tá no mesmo horário falando a mesma coisa e o cara contando a mesma piada, mano. Isso me dá... Você sabe por que me dói? Porque eu gosto disso. Quando uma rádio dá muito certo, esse dia vocês estão comentando uma rádio, pô, essa rádio tá dando certo, pelo menos o cara tá trabalhando, eu fico feliz, não quero que rádio acabe. Eu gosto, eu quero que rádio sobreviva. Não, é lógico, por mim teria muitas rádios concorrentes uma com a outra, igual a São Paulo, eu acho aquilo E isso força incrível. a gente a crescer também. Com certeza, cara. Se eu vejo aqui, pô, você tem um negócio legal e eu quero fazer, eu vou olhar, vou olhar por cima e falar, mano, a minha régua vai subir. Sim. Eu não vou fazer um negócio, tipo, não, porque não sei o quê. Não, e você tem. Como é que você faz pra você melhorar? Você tem que ouvir outras rádios. Você não pode falar, não, eu ouvi isso de um cara. Não, eu não sou rádio, não. Mas por que você não. Não, porque eu não quero ser. Como é que ele falou? Como é que ele não queria copiar. Ser influenciado. E essa é a palavra. Ah, eu não quero ser influenciado. Eu falei, meu querido, você precisa ser influenciado. Na verdade, você precisa ouvir, precisa saber o que tá girando, como tá girando, como que as coisas estão indo. Não é eu acho, é uma verdade. Eu não tô... Cara, eu aprendo todo dia. Igual eu tô falando, tem essa do comunicador se achar. Outra coisa também que um dia, conversando com um radialista também, eu fiquei bem chateado, que eu falei pra ele, cara, ele queria entrar numa rádio que eu tava. E eu falei pra ele assim, então, essa rádio é o seguinte... Apesar do estilo ser sertanejo, você precisa ser um comunicador um pouco mais leve, mais solto, comunicar mesmo. Não precisa impostar a voz, não precisa falar e ser mais solto, falar com o ouvinte, opa, tudo bem, como é que você tá, beleza? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Precisa comunicar. E ser mais leve. Não, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Falei, até a hora que parar de dar certo, meu querido. Uma hora para. E às vezes já parou, né? Ele só não percebeu. Pô, o cara gostava demais da rádio. Eu lembro que eu até conheci essa rádio por causa dele. E ele, quando eu falei, ele ficou bravo. Tipo, não, mas é assim, se quiser tem que ser assim. Eu falei, cara, a gente que vai se adequar à rádio, não a rádio, gente. Você vai levar a sua comunicação, só que assim, ele quer uma comunicação leve. Sim. Você vai ouvir uma rádio, grandes rádios hoje de São Paulo, tem aqueles caras que tem vozeirão, porque tem mesmo. O cara nasceu com dom e fica até melhor, fica até mais bonito. Não tem igual o cara que tem voz de gralho igual a minha, eu falei pra ele. Mas você tem que seguir o cara que é uma coisa mais solta, mais vontade, ou porque nós estamos aqui, tal, não sei o que. Aquele comunicador que realmente tá comunicando. Não aquele cara que tá locutando. Tudo bem, bom dia pra você. Agora, 8 horas e 20 minutos. É quase um cerimonialista. Pra que isso, cara? Por mais linda que a sua voz seja, pare com isso. Sim. Ah, mas de onde você busca referência? Eu estudo o negócio, eu não fico parado. A gente tá em constante movimento, então, igual eu falei esse dia mesmo, no final do ano eu fiz um curso, foi pela internet, mas ao vivo, assim, não foi gravado, hoje e a gente trocando ideia. Pra trazer proximidade de conhecimento. E o cara, tem que ser assim, assado, e ainda ganhei, né, eu comprei já com a gravação, então sempre eu vou lá dar uma olhada, quando eu me perco em alguma coisa. Ah, mas você precisa ser criativo todo dia. Não, se você for você, a criatividade ela vai chegar. Natural. De repente você fala um negócio, ficou legal. Entendeu? Aí você, num insight assim que você dá, nossa, que legal, peguei aquilo lá e tal, e ficou muito bom. E é isso, cara. Agora, se você, igual a gente, vamos voltar ao personagem. Se você é um personagem, você se prende naquilo, você não consegue pensar em mais nada. Se agarra. Porque você quer ter aquele tom de voz, você quer se colocar como o cara que você começou lá atrás, você já tinha desenhado ele lá atrás. Qualquer deslize que você der agora, as pessoas vão notar. Hoje as pessoas estão muito atentas. E a nossa voz, cara, ela conta se você tá bem, se você tá chateado. Eu já fiz programa praticamente quase chorando. Já fiz programa nervoso. A voz, ela conta. Quem tá acostumado a ouvir, vai lá, esse cara não tava tão à vontade assim. A textura da voz vai falar das emoções. Não, é porque... E as pessoas... E aí, quando você monta esse personagem, você não consegue fazer isso, cara. Sim. Tá aparecendo aqui pra gente aqui a barbearia do rei, do nosso amigo Luiz Otávio. Você que tem barba, compadre. Opa, tô precisando, hein? Vou lá. Eu não tenho esse privilégio de ter barba. O Carlinho ali tem barba. Olha, faz lá, tá meu negócio dele, hein? A gente acabou de cortar. Por isso que ele tá bonitão desse corte, jeito, cabelo e tal.
Comendador Zé Garcia, 1180, fica bem próximo ali da onde a antiga Vox, ali, concessionária da Vox, que agora é o restaurante Casarão lá, né? Isso aí, Né? No bairro Santa Elisa. O telefone, esse telefone é o WhatsApp e você já cai direto na agenda dele, você pode marcar o seu horário lá, já direto, para ter essa garantia, que é o 997199801. E sabe o que é legal? Lá você não tem só o barbeiro, lá você tem o barbeiro, você tem o amigo, você tem mesa de bilhar, você tem videogame, você tem um espaço para passar o seu tempo com a maior qualidade do mundo, né? Além do bate-papo lá, que é sempre alto astral. E eu tava vendo agora, Carlinhos, essa semana que eu tive lá cortando, rapaz, ele não cuida só cabelo e barba, não. Tratamento de pele, isso é bom. Um negócio para amolecer o fio da barba, para massagem capilar, prótese capilar. É porque hoje a gente se cuida mais, né? Antigamente o homem não se cuidava. Não era muito, né? Hoje em dia a gente se cuida mais. A gente pensa bem, porque igual a gente faz, nós somos imagem, a gente se vende. Então a gente precisa estar apresentável, igual o Carlinhos, tá bonitão ali, não sabia que era lá não, vou lá também agora. Se deixou ele bonito, mas então eu tenho salvação. Funilaria completa lá, rapaz, e à disposição. E assim, tem até uns planos lá, ô Carlinhos, que ele tava comentando comigo, que é plano de assinatura. O cara faz a assinatura mensal e ele tem tantos cortes, por mês lá. Ele não precisa nem se preocupar, já tem os horários, sai muito mais barato. E é melhor, né, também, pra quem... Não, pra quem tem barba, precisa o tempo você todo, tem que toda hora Então, a gente está dando essa dica aqui, dica de ouro, viu? Barbearia do Rei. Fala lá com o Luiz Otávio, o Pedro, né? Também tá lá. A galera lá, top de linha, né? Dá um trato aí, porque assim como o compadre falou, a gente tá o tempo todo vendendo imagem. Mas agora vamos seguir aqui para um outro patamar. Lá no final a gente vai mais pro CPF, mas pegando nessa pegada nossa aqui, antigamente a gente não via tanto essa veia política, né, no rádio. A informação política, o interesse pela informação política no rádio. Hoje existe uma busca, não só na internet, mas o pessoal quer ouvir falar. Eu lembro que o pessoal tinha até uma rejeição, né? Hoje não, hoje as pessoas, às vezes, dentro do próprio rádio e da TV, aumentou muito a busca pela informação política. É uma coisa que antigamente não sabia nem o nome dos ministros, as pessoas. Hoje em dia todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é quem. Inclusive, né, a gente fala dos ministros do STF, mas todo mundo sabe o nome de quase todos eles. Sim. Sabe quem é quem. Sabia o nome do time titular e reserva, mas não sabia o nome do político. Hoje sabe. O porquê? Porque hoje as pessoas realmente elas querem tomar conta de suas vidas, elas querem saber quem realmente vão colocar lá em cima. Exato. E quem realmente vai fazer a diferença. Por que hoje eles buscam? Porque hoje dá para você fazer um paralelo no lado A, lado B e lado C. Sim. Não tem mais bobo. Entendeu? Por isso que quando falam em colocar certas regras na internet me dá um pouco de medo. Pouco não. Muito medo. Sabe por quê? Tenho muito medo. Porque senão você perde de novo aquilo que a gente conquistou, que é de poder buscar a sua verdade. Não eu impor a minha verdade a você. Verdade. De repente, né, eu falo algo, você fala, não, vou ver se é verdade. Aí você busca lado A, lado B, lado C e você toma a sua decisão. E isso a internet nos proporcionou. Então, muito cuidado com quem fala que vai tirar a internet, que vai regular, que é melhor. Tem coisas da internet que a própria justiça aí já tá aí, já tá fazendo o seu papel. Entendeu? Ela mesma já cuida disso, então não precisa inventar novas leis. Precisa que as leis que já estão aí sejam realmente cumpridas. E pronto, acabou. Então, hoje em dia, as pessoas... estão nascendo pessoas mais conscientes. A nova geração, hoje em dia, ela está mais politizada mesmo. E é legal. Independente se é do lado A, do lado B, do lado C, desde que ela busque informação, isso é legal. O problema é quando isso se torna parcial. Tem que ser imparcial. Isso eu digo para comunicação e para comunicadores, tá? Lógico que eu tenho meu lado. Todo mundo tem. Ninguém é em cima do muro. Acredito que hoje muito pouca gente é em cima do muro. Só que é assim, quando você vai passar, você tem que buscar a informação certa. Então, vamos supor, eu li num portal
Eu vou ler o outro portal e o outro portal. Vou ver uma matéria, 2 matérias, até se precisar até 10 matérias para depois formar uma opinião sobre isso. É porque o meu viés pessoal não pode interferir no meu viés de comunicador. É. Né? Porque... O comunicador, ele comunica, né? O jornalista, ele informa. É lógico. Mas o viés pessoal, tipo ser direita, esquerda, centro-direita, extrema-direita, não importa. Cara, na hora ali, ele é o profissional. Você tem que ser o profissional. Sabe por quê? Porque você não tá ali para vender a tua ideia. Você tá para passar a informação. Vender ideia a gente vende quando a gente vai vender alguma coisa. Uma ideia daquilo que a gente acha. Agora, o que está acontecendo, a maioria dos comunicadores de televisão e rádio, é que eles querem vender a ideia deles. Eles querem que... Isso não é legal. Você falou aí, me veio à memória agora. Troféu Imprensa, Raquel Sherazade, e o Silvio. Excelente contratação do Silvio Santos. Boa. Ele entregando o troféu imprensa para ela. E Chamando ele meio que atenção. dá uma puxada de orelha nela. Fala assim, ó, a sua opinião é sua. Isso. Aqui você tá para dar notícia. E é o certo, né? Porque aí ele ainda brinca ainda. O dia que você for dona da sua TV, né? Aí Mas mesmo assim, hoje eu tenho lá a minha web rádio e eu tenho ali gente de meus sócios, cara, de vários pensamentos, aspecto político diferente do meu. E a gente tem esse acordo entre a gente. Acordo de cavaleiro. Gente, ninguém puxa para lado nenhum, porque aqui o ouvinte, eu dependo de todos eles, eu não tenho lado A, lado B, lado C. E cuidado com aquilo que você fala, porque a partir do momento que você vira uma autoridade daquilo que você fala, uma influência, né? Porque a autoridade é um pouco difícil, mas mais a influência mesmo. Você tem que tentar, no mínimo, não é que você tá certo, mas você tem que ir pelo correto ali, cara. Tenta buscar toda a informação mesmo, porque o jornalista, aquele jornalista mesmo, ele vai lá, ele busca a matéria, ele checa 1, 2 vezes, 500 vezes se for o caso, para depois ele falar, não, vai lá e fala essa matéria. E uma coisa que eu ouvi muito um avô meu falando. De estimação você tem cachorro. É lógico. Pô. Político não. É lógico. Cachorro seu de estimação faz cocô no lugar errado, xixi, você vai lá dar uma bronca e tudo. Agora, o político de estimação não pode existir. Mesmo que você tenha confiado e tudo, o cara traiu sua confiança, fez algo que te prejudicou e tudo mais, aquilo ali tem que servir. Você sabe como é que você tem que pensar? Você é pai. Você tem filho. Tudo que teu filho fazer, você vai bater palma? Não tem jeito. Entendeu? Por mais que você... E o filho a gente ama. Um filho, você dá a vida por ele. Sim. Mas aí, ele vai lá, faz um negócio que você fala, meu, isso é imoral. Aí você vai falar, não, mas é porque ele é meu filho. Pô, se você tá fazendo isso, você tá errado. Então, eu penso nisso, cara. Por mais que eu goste da pessoa, eu tenho filho, tenho filhos adultos. Você acha que eu vou passar a mão na cabeça? Já tive situações que eu falei, meu, se você for por esse caminho, você vai ficar. Eu não vou. Não vou te apoiar. Aí eu vou apoiar político que eu nem conheço, que ele nunca viu nem a minha cara. Se ele pisar... Que muitas vezes não tá nem ligando. Não, e o pior é que o cara fala... Porque, gente... Então, pô, tem aquela historinha, né? Me fez lembrar daquela história do cara que morreu, né? E foi pro céu. Você viu aquela história? Não sei. O cara morreu e chegou lá e falou assim... eu morri, eu vou ficar no céu no inferno. Falou, ó, você vai passar uma temporada aqui no céu e uma temporada no inferno. Aí ele ficou lá no céu, mas céu, um marasmo e tal, aí desceu, chegou no inferno, aquela festa, gente bonita, os camaradas dele tudo lá, pegando a mão dele, uísque e tal, festa, e falou, não. Aí acabou o tempinho dele, voltou pro céu, né? Aí chegou lá aquele marasmo, céu tranquilo, gente de boa. Falou, agora você tem que decidir. Ô Pedro, deixa eu falar pro senhor, quer ficar aqui não? Porque, pô, meus amigos tá tudo lá embaixo, é tudo legal, o povo lá, nossa, gente boa, os caras me abraçaram, que eu chego que vocês estão no marasmo. Eu falei, não. Então, pode descer, pode ir lá. Aí ele pegou, desceu. Quando ele chegou, tava aquele, né, diabinho, tá, caos. Aquele caos, gente presa, tal. Ele chegou e falou pro homem lá, falou pro Sata lá, falou, uai, o que aconteceu? Ontem eu vim aqui, rapaz, o negócio tava lindo, bonito, e hoje tá louco, só vejo morte, um cheiro ruim. Falou, rapaz, que nós tava em campanha. Agora... É prática, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. É uma piadinha boba? É, mas é um cuidado que você tem que ter. Você tem que, porque eu já ouvi na boca, não, porque eu não vou roubar, eu não vou fazer nada, e de repente... assim, eu falo que o generalismo, você
colocar todo mundo no mesmo pacote, não pode. Não pode. Porque tem gente boa, sim. Claro que tem. Eu tenho o privilégio de conhecer muita gente boa nesse meio, mas também tem gente ruim. Não, claro que tem. Do mesmo jeito que tem médico bom, médico ruim, né? Pastor bom, pastor ruim, padre bom, padre ruim. Mas você E sabe aí que a gente tem aquela mania de, não se discute futebol, política e religião. Não, hoje é o que mais se discute. Política é o que mais se discute. São os temas mais abordados na internet, principalmente em temas. Mas precisa discutir. Precisa discutir, as pessoas precisam saber que você está por dentro dela para você poder cobrar. Porque se você não discute, como é que você vai cobrar? Vão discutir por você. Alguém, se você não faz, alguém vai fazer. Eu lembro de uma campanha eu falo assim, eu sou fascinado com marketing e eu lembro de uma campanha do Burger King fantástica. O cara tinha a opção de escolher, né? O lanche que ele queria. E ele simplesmente optava por não escolher, né? Por não montar. E aí quando ele chegava para pegar o lanche, tinha pão e cebola. Aí falou, mas não era um Burger King? Ele pegou e falou, não, falar nisso depois tem que pagar. Merchan aqui. Aí, ó. Plim, plim. Não era um lanche? Falou, não, você teve a oportunidade de escolher e você se omitiu. Então a gente escolhe por você. É pão e cebola. E na vida é assim, né? Se você não tem como fugir da escolha, né? Temos que, isso que eu falo. E hoje a gente consegue. Mas apesar de toda essa turbulência, eu acho que é válido essa turbulência que a gente está passando. Sim. Sabe por quê? Porque eu acho que em águas calmas, nenhum navio, nenhum barco, melhor dizendo, né? Que mais é barco, vamos falar. Nenhum barco vai avante. Sim. A gente precisa de águas. Eu acho que nós estamos num momento histórico. Porque nós estamos aí entre 2 ou 3 gerações aí. Sim. Então nós estamos num momento histórico. Isso vai dizer muita coisa pro futuro. A gente às vezes não vai conseguir colher muito do que a gente tá brigando hoje, do que a outra geração passada e dessa nova tá vindo agora. Sim. Mas que vai ter uma reviravolta, vai. Não, eu acredito muito nisso, viu, compadre? Entendeu? A gente, infelizmente, tá chegando quase no finalzinho aqui. Opa! Agora a gente vai partir para aquele bate-bola gostoso, onde a gente vai falar do CPF, né? E aí eu vou fazer as perguntas, você responde com uma frase, uma palavra. Se quiser comentar, pode comentar. Né? Mas vamos lá. Comida favorita? Macarrão. Macarrão? Isso é coisa de italiano, hein? Macarrão gosta de... Não, só adoro macarrão. Eu sou nem posso chegado. Comer muito, porque às vezes me dá uma queimação, mas adoro macarrão. Sou chegado também. A maior falha do equilíbrio? Quando você fica muito nervoso. Quando você não consegue... Quando você parte para agressão. Eu acho que quando você parte para agressão, porque seu equilíbrio já foi embora. A partir do momento que você agride alguém, que seja ou em palavras, ou de vias de fato mesmo, sim, ou agressão corporal, eu acho que nesse ponto você perdeu. Já perdeu. O equilíbrio já foi embora faz tempo. Decisão mais importante que você já teve que tomar? Quando a minha mulher engravidou. Porque eu era um moleque de 17 anos e eu não sabia se eu queria assumir um filho. Foi a decisão que mudou a minha vida, que eu lembro até da conversa que eu tive com a minha mãe. Foi uma decisão que para mim foi a decisão assim que eu tive. Essa eu tive que tomar, se por um lado, se eu fosse para um lado, para o outro, mas foi a mais difícil. Uma cena da tua vida que merecia ser um quadro pendurado na sala. Eu sou sempre grato a muita coisa, mas eu vou tentar lembrar de um aqui que... O dia que uma rádio me ligou e falou que queria me contratar. O dia que eu chorei, falei, caramba, estão me vendo aí, cara. E aí eu acho que essa merecia, porque todo mundo vibrou comigo. Eu não vibrei sozinho. Tava a minha família, falei, nossa, me ligaram, olha pra você ver, querem que eu vou pra rádio. Gostam do meu trabalho. E aí eu achei isso muito interessante. Essa merecia. Merece um quadro. Merece. Um gesto que alguém faz que te arranca um sorriso. Um gesto... Como é que eu coloco isso em palavras, cara? Tô tentando aqui buscar a palavra certa. Cara, eu tô tentando aqui buscar em palavra e eu não tô conseguindo colocar em palavra. O gesto... como é que eu posso dizer? Quando
Em palavra tá difícil. O fato de trocar uma ideia, o fato de você sentar e conversar, o fato da pessoa te ouvir, isso já me deixa muito... Porque hoje as pessoas não fazem mais isso. Sim. Então vamos supor... A gente veio no tempo que o pessoal sentava na calçada. Então Passava um horas, gesto que às vezes me tira... Às vezes a pessoa chegar e aí, tudo bem? Vamos conversar um pouco? Pô, isso pra mim... Você vê, todo momento eu tô aqui sorrindo. Sim, eu gosto disso, sim. dessa troca de energia. Acho isso muito importante pra vida. Legal. Um dia da semana, compadre. Segunda-feira. Também. Por quê? Porque segunda-feira é a oportunidade que eu tenho de começar de novo. Se eu errar na quarta, se eu errar na quinta, não tem problema. Eu comecei na segunda. Eu falava isso, o pessoal achava que eu era maluco. Porque o pessoal gostava da sexta. Eu falava, segunda-feira pra mim é o melhor dia. Sabe por quê? Porque se eu cheguei na sexta, eu comecei na segunda, meu querido. Eu não começo na sexta. Como é que ela vai ser meu melhor dia? Eu começo na segunda. Então, e ali eu vejo como é que... A sexta eu fecho ela. Eu falo, o que eu produzi até ali? Pô, produzir foi legal, eu consegui ir na academia todos os dias, o meu programa não teve falha, a minha vida essa semana foi uma delícia, ou não, na quarta-feira deu um deslize aqui, na quinta aqui, mas eu cheguei até a sexta. Então acho que a sexta é o final. E a segunda é o começo. Show de bola. Um abraço que você daria em alguém que não tá mais aqui. No meu sobrinho, que faleceu. Ele ligou pra mim, eu tava no rádio, e eu ainda pedi pra ele vir morar comigo. Falei, não, sabe que aqui você pode vir morar com o tio, e aí não deu tempo, ele acabou falecendo antes. Eu daria um abraço nele, Joshua, nome dele, filho da minha irmã. Muito legal. O que estaria escrito, né, como última frase, último pensamento seu numa rede social? Com todos os defeitos, ele era sincero. Legal, legal. Show de bola. Completa pra mim, pra gente encerrar então. Eu sempre estou feliz. Muito legal. Cara, foi assim como seria lá se você tivesse sido meu primeiro convidado. Hoje foi um prazer ter você aqui. Isso, o prazer foi todo meu. Um pouco nervoso, porque igual eu falei, não tô acostumado com câmera ainda. Se for só o microfone. Mas aqui é bem de boa. Não, bem tranquilo. Não, e eu fiquei mó honrado, sempre honrado, que aqui sempre é um papo descontraído, mas muito importante, muito interessante. É aquela conversa que, se ficar, dura umas 5 horas. Não, show de bola. Eu tenho muito que agradecer, assim, eu falo que o maior título que eu tenho, apesar de fazer muitas coisas, de desenvolver muita coisa, eu falo que o maior título que eu carrego comigo é quando alguém me dá o título de amigo, né? E eu já pude ouvir você me chamando de amigo e assim, com a sinceridade de amigo. Às vezes a gente fica meses e meses sem se falar. E quando conversa é sempre do mesmo jeito. Mas aí que tá, isso que é ser amigo, né? Porque o resto é colega, né? Aquele que você precisa estar toda hora apalpando ele não é teu amigo, ele é teu colega. Sim. Aquele que você precisa se justificar toda hora. Da manutenção. Da manutenção. Né? E a gente já dá manutenção em tanta coisa na carreira, na vida, né? A gente é casado, tem filhos. E o amigo, ele é aquele que toda hora que você conversar, por mais que vocês não se falam, mas sempre a ideia eu brinco que a ideia vai bater. Sim. Sempre a conversa vai estar quase no mesmo, vai fluir quase no mesmo sentido. Então, e isso pra mim é amizade. Show de bola. Esse aqui foi mais um Conectando Histórias. Hoje eu recebi aqui o Everson Henrique, locutor, radialista, apaixonado pelo rádio, um cara que ensina, inspira através da vida dele. E eu te espero no próximo Conectando. Lembrando que a gente também está no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e no canal no YouTube da G7 Business. Então, se você ainda não conferiu, não comentou, não compartilhou, volta lá, tem mais podcast também, assiste esse aqui de novo e segue lá, busca o Everson aí. Vai lá. Que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Abraço!